Vamos estender as mãos? Senhor Jesus, obrigada, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Deus, porque a Tua palavra vai ser pregada mais uma vez. Obrigada, Senhor, por nos dar essa oportunidade, esse privilégio de ouvir do Senhor. Pai, abençoe a vida do pastor Robinho, que assim como sempre o Senhor tem guardado, cuidado e feito ele levar a palavra. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Vamos orar para as crianças? Cadê as crianças? Quem está na salinha? Vem cá, Dani, orar de novo, minha filha. Vamos orar? Vocês vão repetir. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te agradeço eu te agradeço por mais um dia por mais um dia que eu tenho uma aulinha que eu tenho uma aulinha abençoada, abençoada, que eu me comporte, que eu me comporte, porque eu amo o Senhor. porque eu amo o Senhor. Te agradeço Te agradeço, do Pai em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus a todos. Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos, capítulo 5, versículo 20. Que bom que você veio, graças a Deus. Você que encontrando já fica sobre os seus pés para a leitura da palavra. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. Na Almeida Corrigida Fiel, está escrito assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Podeis assentar em nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre graça. O homem, de forma geral, meus irmãos, eu, vocês, nós temos o hábito de nos justificar diante da sociedade, diante das pessoas. Nós, cometendo ou não algum delito, nós temos esse hábito, né? Eu acredito que ninguém aqui gosta de ficar ouvindo o seu nome em grupos, né? As pessoas conversando, citando o seu nome por um ato que você cometeu ou você não cometeu aquele ato. Quem que gosta disso? De ver o seu nome no meio da praça? Ninguém gosta, né? E se porventura você cometeu tal delito, você mesmo sendo culpado, mesmo sendo o principal responsável do seu nome estar no meio do burburinho, você tem a necessidade de se justificar, né? Ou talvez diminuir aquela culpa, né? Nós temos esse hábito, o ser humano, ele tem a necessidade de se justificar. E de cara aqui nós percebemos a nossa natureza caída, o nosso péssimo hábito, a nossa má conduta de nos justificar, a necessidade de nos justificar diante dos homens, mas quando nós estamos diante do nosso Deus, nós olhamos para a nossa vida, nós escondemos, nós diminuímos, nós manipulamos como nós realmente estamos. Diante da sociedade nós falamos, nós precisamos guardar nossa imagem, mas diante daquele que tudo vê, nós escondemos, nós ocultamos isso. E tudo isso tem a ver com a nossa corrupção, a nossa natureza enquanto nós habitarmos nesse pacote de carne. Nós, infelizmente, se nós não estivermos diante do Senhor, íntimos do Senhor e com sua palavra, a nossa tendência é de não realmente mostrar para Deus como nós estamos, mesmo o Senhor sabendo que nós estamos demolidos, né? Nós estamos caídos.
E prova dessa nossa corrupção é que, para o nosso próximo, nós fazemos um diagnóstico aproximado da realidade. Não, fulano está assim, está assim, está assim. Ele está escondendo, mas eu sei como que ele realmente está. Agora, para nós escondemos como nós realmente estamos. E Jesus chama isso de hipocrisia. Lá no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27, gostaria que vocês acompanhassem comigo. Jesus aqui, ele dá uma dura nos mestres da lei e nos fariseus. Mateus capítulo 23, versículo 27. Ele diz assim: hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Aqui Jesus, ele fala para os fariseus que eles são hipócritas. Eles demonstram uma santidade externa que não está por dentro, não é? Nessa segunda-feira, talvez vocês devam estar perguntando, mas o que isso tem a ver com graça, né? Na segunda-feira eu fui chamado pelo nosso irmão Alisson para orar pela mãe dele, sabe? A mãe dele está com o coração assim bem fraquinho e me convidou para me orar por ela, e eu fui lá orar por ela, fui levar uma palavra e acabei saindo de lá com uma palavra. Aquela senhora, o único problema que ela tem é o coraçãozinho fraco. Pensa numa mulher apaixonada pelo Senhor Jesus. Eu lembro que eu perguntei para ela, falei assim, irmã, nesses 78 anos que a senhora viveu, se a senhora pudesse resumir a sua vida numa só palavra, qual seria essa palavra? Ela nem pensou, meus irmãos, ela só respondeu assim: graça. Graça. E o que mais me julgou para baixo é porque ela não é uma cristã, entende? Ela é católica. Ela está lá com o celularzinho do lado dela, ouvindo as canções católicas, aquela coisa toda, do ladinho tem uma Bíblia. E isso me trouxe uma certa preocupação, porque nós somos o povo que dizemos portar a verdade, que é a palavra de Deus. E essa mulher, com essa conduta, ela tem dado um banho em um tanto de cristão que eu conheço. Sabe, meus irmãos? Porque talvez se essa pergunta fosse feita a mim, eu não responderia dessa forma. E eu saí de lá com essa palavra. Eu falei, gente, eu preciso falar sobre a graça. Porque se eu perguntar para cada um de vocês o que é graça, de uma forma natural, e por ser o nosso ambiente, cada um aqui vai responder, favor. Nós sintetizamos, nós pegamos a graça e pela própria palavra de Deus nós definimos, é um favor imerecido, e é um favor imerecido. O problema, meus irmãos, é que de forma robusta, ela não define o que realmente é a graça do nosso Deus. É favor imerecido e pronto. Não está incorreto, não está incorreto. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, Pedro ele fala assim, meus irmãos: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós cumprirmos tudo isso, nós precisamos compreender que a graça, ela vem acompanhada da santidade. Nós não podemos, de forma alguma, crer na palavra se nós não nos santificarmos. Nós jamais vamos compreender a graça de Deus, compreender o seu favor, porque senão vai virar liberalismo. Pela graça sois salvos, então eu não preciso fazer absolutamente nada. E Pedro ele fala: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu acredito que a santidade e a graça caminham de mãos dadas. Tito ele fala isso lá no capítulo 2, do versículo 11 ao 16. Tito 2, do versículo 11 ao 16.
Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Presta bem atenção. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo particularmente seu. Olha que lindo, meus irmãos. Dedicado à prática das boas obras. É isso que você deve ensinar, exortando-os e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém o despreze. Eu separei aqui, meus irmãos, 3 características da graça em relação a Tito. Primeiro, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Se nós realmente entendermos isso, muita coisa muda. Muita coisa muda, meus irmãos. Porque a graça, ela não foi dada a um grupo de pessoas. A graça não foi dada à Igreja Missão Ágape. Aqui a palavra de Deus vai falar que a graça se manifestou salvadora a quem? A todos os homens. A todos os homens. Se nós formos analisar isso de acordo com Atos, capítulo 2, versículo 47, nós vamos ler, Lucas diz que, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A graça, ela é o próprio Jesus Cristo, o seu próprio favor por nós. Nós realmente não merecemos, mas nós nos apropriamos disso, é só para nós. E não é, ele morreu por todos. A graça, ela é para todos, absolutamente para todos. Efésios capítulo 2, versículo 8, essa palavra nós sabemos de cor: pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o quê? É dom de Deus. Eu tenho algo para dizer para vocês, todos nós sabemos, mas nós não somos a videira. Nós não somos a videira. Nós somos os ramos e nós fomos enxertados. O Evangelho do nosso Senhor Jesus aponta exclusivamente e unicamente para o próprio Cristo. Nós não fizemos nada para merecer a graça, por isso que ela é imerecida. Quem fez tudo foi o Senhor. E nós precisamos nos expor a essa graça. Um feito do próprio Senhor. A criação se corrompeu, nós caímos. Quando era para nós obedecermos, nós desobedecemos. E nós sabemos tudo o que foi gerado, a consequência, a morte, as doenças. Hoje nós morremos. Meu Deus do céu. Nós precisamos realmente compreender o que é a graça. Todo mérito é direcionado ao Criador, não na criação. Meu Deus, hoje nós testemunhamos, meus irmãos, homens usurpando o lugar de Deus. Virou piadas. Eu vi um camarada que se dizia pastor enchendo bexigas de balão e falando: olha, aqui tem um meu ar, meu sopro. Gente do céu! Eu vi um pastor cuspindo na boca de um... Ai, meu Deus! Virou piada. Nós rimos. Nós contamos, virou TikTok, a gente compartilha. Homens com seus paletós ungidos com óleo que representava o Espírito Santo, julgando as pessoas e as pessoas caindo, unção do riso, uma palhaçada dentro das igrejas. Homens falando que tentou expulsar demônio através do nome do Senhor Jesus e não deu certo, e ele desistiu e usou o seu próprio nome. Gente, vocês entenderam que virou piada? Virou piada, meus irmãos. Jesus Cristo, ele não usurpou que ser Deus era algo que ele deveria pegar-se. E homens, sabe, homens pecadores,
subindo nos altares e se colocando no lugar de Deus. Eu vi uma mulher sentada em algo que parecia uma poltrona, não é poltrona que fala, não, como é que fala? Sentada num trono, isso, obrigado, pastor. E os fiéis vindo e beijando os seus pés. Meus irmãos, o que está faltando para o Senhor Jesus voltar? Homens com suas calças apertadas, caminhando nas igrejas. Eu vi um vídeo do pastor falando, olha aí, ó, a minha sombra vai curar ela agora. Gente do céu, meus irmãos, onde nós vamos parar? E olhando para a nossa pequena igreja, humilde igreja, nós nos esforçamos para pegar o evangelho da forma correta, nós não usurpamos de ninguém, nós não exploramos de ninguém. É motivo de você se alegrar e valorizar a sua igreja, na igreja que você foi plantada. É um meio de graça você estar aqui hoje. Nós não temos pretensão de enriquecermos, não temos essa intenção. Em nome do Senhor Jesus, valoriza a igreja que você está plantada. Deus tem algo diferenciado para você, e não é algo que vai te colocar lá em cima, vai colocar Ele acima. Valoriza isso, meus irmãos. Cada versículo que lemos, pega, chega na sua casa, veja novamente, valoriza isso. Você sabe por que dentro dessas igrejas tem essas bagunças? Porque não tem um estudo da palavra, porque as pessoas não pegam a palavra. Eu estava lá na Bahia com o pastor Elvis no ano retrasado, e estava tendo aquele negócio de, era Páscoa, pastor, o que era? Eu sei que estava tendo um comício lá, e o pessoal andando atrás de uma santa assim. Meu Deus, você não vê ninguém com a Bíblia na mão. Você não vê ninguém com a palavra de Deus na mão. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu questionei a mulher que dava o catecismo para mim sobre os 10 mandamentos. Eu queria ver na Bíblia, eu tinha apenas 9 anos de idade. Sabe o que ela falou comigo? Você questiona demais. Eu só queria saber na Bíblia. Até que alguém me mostrou o nome dessa senhora, é Dona Dulcineia. Na hora que eu peguei e vi na Bíblia, eu olhei no papel, eu falei, mas não está igual. Aí eu falei, eu vou sair da igreja. Minha mãe falou, sai fora. Se não está falando a palavra, se não está explicando a Bíblia, sai fora. Com apenas 9 anos de idade, meus irmãos. Imagina se todo mundo dessas igrejas abrirem as suas Bíblias. Meus irmãos, é só o Senhor mesmo. Nós não somos a videira, nós somos os ramos, e nós fomos enxertados. Nós não ditamos as regras. Nós não temos culhão para identificar um ramo bom de um ramo ruim. O Léo, ele é um raminho mais escurinho, não presta não. Mas muito magrinho, não vai dar fruto. Nós não temos culhão para isso, meus irmãos. Jesus Cristo, ele afirmou em João capítulo 15, versículo 1, eu gostaria que você lesse comigo. João 15, 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E vocês? E eu? Onde é que a gente está aqui, meus irmãos? Onde nós estamos aqui? Você consegue ver o seu nome aqui? Não. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Sabe qual que é o nosso papel? E isso também é um meio de graça. É dar frutos. Somente, meus irmãos. Somente. Foi justamente aqui que nós desviamos do propósito. Nós não nos contentamos que dar frutos tá bom. Nós queremos mais. Às vezes nós queremos ser a própria videira. Nós não nos contentamos ser os galhos. E como ramos, nós queremos arrancar outros ramos. Sendo que quem remove os ramos é o próprio agricultor, é aquele que plantou a videira, meus irmãos. É onde nós erramos, é onde nós perdemos o senso, a direção. Nós somos ramos. Somente isso. E isso é um meio de graça. Precisamos nos contentar com isso, porque foi para isso que nós fomos chamados.
Nem era para nós estarmos enxertados nessa videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Nós fomos enxertados, não era para nós estarmos ali, e nós estamos. Isso aqui é um meio de graça. Precisamos nos contentar com isso. Todas as vezes que você tiver que restaurar a configuração básica, lembra? Quando você vai fazer um ajuste no seu telefone, vai reiniciar o seu telefone, se você fizer isso na sua vida, você vai parar aqui, ó. Você é um ramo. É aqui que nós precisamos calibrar a nossa vida. A nossa única função é receber os nutrientes da videira e dar frutos. É um meio de graça. Um ramo não manda em outro ramo. Um ramo não corta o outro ramo. Um ramo não pode fazer pouco caso de um outro ramo. Afinal de contas, todos nós, meus irmãos, incluindo o pastor que está aqui, nós fomos arrancados do mundo. Que mérito nós temos? O que me faz diferente de vocês, meus irmãos? O que me faz melhor que vocês? O que me faz ser melhor do que você? O que faz com que eu mande em você? Eu não mando em vocês. Eu estou aqui para dar frutos, igual a vocês. Eu acredito que o Senhor, Ele tem a intenção de nos colocar em nosso devido lugar. É muito lindo quando nós falamos que a igreja do Senhor, ela tem um dono. Sim, ela tem um dono. Mas o nosso papel nessa igreja é dar frutos somente. O que mais você quer fazer? Sendo ramo, me fala aí, o que é que você pode fazer? Efésios capítulo 2, versículo 1. Paulo ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: pois ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Tudo aqui quem fez foi o Senhor. Se existir algo a mais para você fazer, quem vai te dar esse direcionamento é o próprio Senhor. É por isso que tem um tanto de gente fazendo que não era para ser feito, meus irmãos. É por isso que tem um tanto de pastor que nem era para ser pastor, era para ser ovelha. Por isso que tem um tanto de gente sentado, sendo que era para estar aqui pregando. Vocês entendem? O nosso papel é manter os frutos que produzimos. É desejar que Jesus alcance a todos, inclusive aquela pessoa que te fez mal. Inclusive aquela pessoa que te fez mal. Ou você acha que essa pessoa não merece aquilo que você também não mereceu? Meus irmãos, o único que precisa ser destacado dentro das igrejas ou em qualquer lugar é o Senhor Jesus. Foi Ele quem fez tudo, como eu disse. O favor do nosso Senhor se manifestou salvadora a todos. Existem passagens bíblicas que merecem exegese, merecem uma atenção mais profunda, mas esse texto é muito claro. Esse texto é muito claro. A graça do nosso Senhor se manifestou salvadora a todos. Segundo ponto, a graça transformadora nos capacita para a santificação. Até o fato de você se santificar é um meio de graça. Meus irmãos, nós moramos em uma carne, a palavra de Deus vai dizer que a nossa carne milita com o Espírito 24 horas. Existe uma guerra e nós precisamos fortalecer o nosso espírito. Tito capítulo 2, versículo 12 a 13. Gostaria que vocês lessem comigo. É isso mesmo, 12 e 13. Ela quem, meus irmãos? A graça. Ela nos ensina a renunciar. Olha que lindo isso. A impiedade e as paixões mundanas,
a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça nos ensina a renunciar. Se você não compreendeu o que Jesus Cristo fez por você, você não vai renunciar, não renuncia. Aí você vai começar a romantizar. É por isso que muita gente não consegue abandonar o mundo, porque não compreendeu o que Jesus Cristo fez. Acha que Jesus fez e pronto, e acabou, eu não preciso fazer absolutamente nada. E é mentira. Ela nos ensina a renunciar. Renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata. Hoje é muito comum nós vermos pastores pregando sobre a legalidade a respeito da graça. Acabou, você não precisa fazer mais nada. Realmente, em relação à salvação, não há nada que podemos fazer. Domingo passado, o pastor Elcio falou claramente sobre isso. Porque é dom de Deus, não vem de nós, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, favor imerecido, graça, presente. É algo que Deus fez por nós. Óbvio. Mas, meus irmãos, olha que incrível. É muito importante entendermos que sim, é pela graça a nossa salvação. Mas é por meio da graça que somos instruídos a renunciar ao pecado. Existe algo para nós continuarmos a fazer. Nós precisamos resistir, nós precisamos lutar contra o pecado, nós precisamos aprender da graça, compreender desse favor maravilhoso para resistir ao pecado, meus irmãos. É compreendendo a graça que conseguiremos renunciar às paixões. Se você não compreender o quanto custou a Jesus o seu resgate, você não vai deixar de amar o mundo. Você tem noção do que Jesus fez por você? Porque quando fala sobre a graça, sobre o que Jesus fez, nós lembramos do filme do Mel Gibson, nós lembramos do teatro que nós fizemos, é tudo muito lindo, mas não chega, não ilustra o que Jesus fez por vocês. A divindade de Jesus não criou nele uma armadura para ele não sentir, ele sentiu na carne o desprezo, ele sentiu a aflição na carne. Não bateram nele devagarzinho, não. Não crucificou Jesus mais ou menos, não. Ele foi humilhado. Meu Deus, machucaram o nosso Jesus, cuspiram na sua face, despiram ele naquela cruz. Nós precisamos compreender a graça. Não é saber que fomos salvos apenas pela graça. Precisamos ter noção do que Jesus fez por nós. Isso precisa rasgar o seu coração. Não é levar a vida desse jeito. Eu fui salvo, glória a Deus, e pronto, acabou. Irmãos, para você estar aqui hoje, alguém morreu no seu lugar. Para você ter vida, alguém entregou a sua vida no seu lugar. Isso não pode ser algo automático na sua vida, não. Você precisa ter essa compreensão. Isso precisa nos constranger, fazer com que nós olhemos para dentro de nós e ver que nós não fazemos nada em relação ao que Cristo fez por nós. Nós achamos que Deus nos deve algo. Aí eu mando uma mensagem para o irmão que tem muito tempo que não vem. Irmão, você sumiu, eu tenho que ir na igreja, estou precisando. Meu Deus do céu, está precisando? É mesmo? Oh, meus irmãos, tem tanta gente que queria estar aqui onde é que você está, irmão. Tem gente nesse momento ouvindo baboseiras nos altares, pedindo a Deus uma igreja como a nossa. Eu falo isso sem hipocrisia nenhuma. Eu não estou aqui me exaltando por pastorear uma igreja que é uma bênção, não, é o Senhor mesmo, é para a glória dEle. Afinal de contas, todos nós provamos, né, de algo ruim, de heresia. Meu Deus, Léo para mim é o principal aqui, não é? Glória a Deus. Não existe alguém que compreendeu a graça, que compreendeu o custo e dispensar a santificação. Existem pessoas que tentaram isso, meus irmãos, e Pedro ele fala sobre isso. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19 ao 22.
gostaria de ler com os irmãos. 2 Pedro 2, 19 e 22. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina, se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, novamente se encontraram enredados nelas e por elas são dominados. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles o que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Meus irmãos, se não nos comprometermos, se não compreendermos de que fomos salvos, não compreenderemos o que custou ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos ter em mente, claro, o favor que Cristo fez por nós. Terceiro e último tópico: a graça transformadora nos leva a proclamar a restauração. Eu gostaria de ler com vocês o versículo 14 e 15 de Tito. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo particularmente seu, dedicado à prática do que é bom. É isso que você deve ensinar, encorajando e repreendendo-os com toda a autoridade. Ninguém despreze você. Meus irmãos, nós fomos alcançados pela graça, porque existe um Deus que ama e muito. Agora, será que nós temos devolvido esse amor com a nossa gratidão? Será que nós realmente temos sido gratos ao Senhor pelo que Ele fez por nós? É um Deus que decidiu te amar, um Deus que não te amou apenas com palavras, mas Ele te amou se colocando no seu lugar. Ele se fez pecado por você, Ele sangrou naquela cruz por você, Ele morreu por você. Nós precisamos ter isso claro em nós, e nós temos que proclamar a todos essa maravilhosa graça, esse maravilhoso favor. Nós temos que proclamar as boas novas. Algo de muito valioso foi feito por nós. Não foi qualquer um que morreu na cruz por você, não foi qualquer um que se fez pecado no seu lugar, foi o Filho de Deus. O seu coração treme de alegria por isso? Você é grato por esse favor? Glória a Deus. É muito precioso para não ser proclamado. Romanos capítulo 5, versículo 15. Deixa eu ver aqui, é o penúltimo, é o último capítulo, é a última passagem bíblica. Romanos capítulo 5, versículo 15. Olha que incrível isso, meus irmãos. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, isso nós sabemos, né? Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. A consequência do pecado trouxe a morte, tanto física quanto espiritualmente. E Deus em Cristo resolve todas as coisas. Meus irmãos, olhando para esse evento da reconciliação, olhando para o que Jesus Cristo fez naquela cruz, eu gostaria que você olhasse para dentro de você e pedisse ao Espírito Santo para te trazer a memória, para você lembrar o que você fez em relação a isso. Até o fato de você ser atraído é um meio de graça. Porque não foi um dia na sua casa que de repente você levantou da sua cama e falou assim: eu quero Jesus. Não foi assim que aconteceu. Jesus Cristo, Ele te atraiu da forma em que você sabe. Talvez Ele usou uma pessoa e de repente você se deparou numa igreja. Eu não sei a consequência, não sei o que aconteceu. Mas o fato de você se tornar filho de Deus foi um favor que Ele te fez.
O fato de você se santificar hoje, o fato de você orar, o fato de você ter fé, é tudo algo que Ele propõe. É tudo algo que Ele faz. E nós não fazemos nada. O que nós precisamos, antes de tudo, é compreender o que Jesus Cristo fez por nós. Jesus, Ele se deu por nós. Ele decidiu morrer no nosso lugar. E nada do que nós fizermos pode, de certa forma, devolver. Jesus, eu poderia andar daqui, lá em Aparecido do Norte, subir as escadas de joelho. Não. A única coisa que Ele quer que você faça é que você creia nele. A única coisa que Ele quer que você faça é que você se santifique. Porque se você não se santificar, você não verá a Deus. A única coisa que Ele quer que você faça é que você viva o resto da sua vida em benefício do reino de Deus. Anunciar a todos, dar frutos. É isso que Ele quer que nós façamos. E de verdade, é o mínimo. É o mínimo. Às vezes nós queremos fazer tantas coisas para o Senhor, sendo que a única coisa que Ele quer que façamos é obedecê-lo. É amá-lo. Assim como Ele disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Uma forma de nós amarmos ao Senhor é cuidar uns dos outros. Uma forma de nós provarmos o nosso amor é cuidar, é zelar uns dos outros. É ver que na igreja aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. É ver que todo mundo aqui é um candidato a ir para o céu. Todo mundo aqui é alcançado pela graça. Fomos alcançados. Estamos aqui pela misericórdia dEle. Quarta-feira, todo mundo cansado, está aqui, é um meio de graça, não tem mérito nenhum nosso. Não tem mérito. Meu Deus. Deus, Ele traz reconciliação. Deus traz paz entre a criação e o Criador. Não somos mais inimigos de Deus. Mas uma coisa é certa: não fizemos nada a não ser errar. Mesmo sabendo do dom que Deus nos deu, do presente da salvação, continuamos ingratos. Agimos como se Deus nos devesse algo. Irmão, chegou o tempo de nós compreendermos de fato o que é a graça. Compreendermos que se nós existimos, é por Ele. Se nós respiramos, é por Ele. Se nós temos força para trabalhar do jeito que todo mundo trabalhou no Arraiá, é por causa dEle. Se nós vamos levantar essa igreja aqui, é por causa dEle. Se hoje você vive, se você hoje está aqui, é por causa dEle. Glória a Deus. Graça é o favor dado a quem não merece absolutamente nada. Hoje você é chamado de filho, graça. Hoje você tem uma casa, graça. Hoje você tem saúde, graça. Hoje você congrega numa igreja bíblica, graça. Você tem um trabalho, graça. Está desempregado, graça de Deus, livramento de Deus para você. Você não sabe? Se eu perdi a minha mãe, graça. 2024, ano da alegria, perdi a minha mãe, graça. A minha alegria não está fundamentada na vida da minha mãe, está no Senhor. A única coisa que eu não posso perder é a presença do Senhor. Que eu perca casa, mulher, filhos, eu não posso perder a presença. Não perca isso, meus irmãos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Conclusão, eu falei que era o último, meus irmãos, me perdoe. Faltam mais 2 versículos. Tito 2,14. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda iniquidade, purificar para si um povo particularmente seu. Isso nos torna propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, antes nós fazíamos o que queríamos, antes nós íamos para onde nós queríamos, hoje nós fazemos aquilo que o nosso dono pede para nós fazermos.
Se Ele pede para você entregar toda a sua vida, todos os seus dias, todo o seu fôlego de vida, entrega. Irmãos, para onde nós não vamos levar absolutamente nada daqui, a não ser as obras. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Esse eu quero ler com os irmãos. Tem como colocar aqui, por favor? 1 Pedro 1, 18. É a última passagem de hoje. Agora é verdade. Pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, por meio dele, quem o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O dono da graça que recebemos é Jesus Cristo. Se coloca de pé em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Deus, eu te agradeço, meu Pai. Agradecemos pela tua verdade aqui, Senhor. Deus, que a tua palavra venha nos ajudar, Deus, a nos colocar verdadeiramente nos trilhos da sua palavra. Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que essa palavra, Deus, ela entre em nossos corações e que venhamos de fato, Deus, praticá-la, meu Deus, em nome de Jesus. Nos dê capacidade, Deus, para cumprir essa palavra, meu Deus, em nome de Jesus, que possamos compreender verdadeiramente o que o Senhor fez naquela cruz por nós. Nós não merecíamos, Deus, e o Senhor fez tudo por nós. Se nós estamos aqui hoje, se nós falamos, o Senhor ouve, é um meio de graça. O Senhor permite que pessoas imperfeitas como eu fale e o Senhor ouve, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia da sua igreja, que nós possamos permanecer enraizados nessa tua palavra, que nós possamos realmente gerar frutos para o Senhor, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos deu o ID, foi para isso que o Senhor nos enviou a esse mundo, para proclamar as boas novas, para anunciar o Evangelho do Senhor. Oh meu Deus, que o Senhor possa ajudar cada um aqui, Deus, a compreender de fato o que o Senhor fez naquela cruz por nós. Deus, nós te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Pastor Elvis, ora para a gente finalizar em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer por esse dia, por essa quarta-feira, Senhor, onde tivemos, Senhor, a oportunidade de falar daquilo que ninguém no mundo falou, nenhum ídolo no mundo falou, nenhum Deus falso no mundo falou. Só o Senhor falou sobre isso e derramou sobre nós a tua maravilhosa e bondosa graça do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por sempre nos confrontar com essa palavra, trazendo, Senhor, esse sentimento de quem faz é o Senhor, quem capacita é o Senhor, a obra e a salvação é do Senhor. A vontade de andarmos, Senhor, em uma vida reta, essa vontade vem do Senhor, Pai. Essa capacitação que o Senhor dá para o teu povo, para a tua igreja, vem do Senhor, tudo é do Senhor, porque toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, porque por Ele, para Ele são todas as coisas, Senhor. Toda honra e toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Jesus. Obrigado por essa quarta-feira, Pai. Que essa palavra possa incrustar em nosso coração, possa, como uma flecha, cravar em nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nos leva para casa, não dê um feriado, Senhor, e um resto de semana debaixo da Tua presença. Obrigado por esse dia,
em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Glória a Deus, querido. Deus abençoe sua vida.